alma dele, mas Jesus estava em espírito, estava como homem, mas estava em espírito, estava em obediência, estava sóbrio, estava vigilante e em jejum. E a Bíblia continua afirmando que o Satanás tentou ele durante 3 vezes, com coisas para a carne que é irrecusável, mas ele estava ali em espírito. Ele não estava ali na carne, não estava em forma de carne, mas não nos prazeres da carne, mas deixando fluir quem Ele é. Ele é um espírito, assim como eu e você somos um espírito que habita num corpo e que tem uma alma. Então a alma de Jesus ali, ela é provada, ela é provada, ela é atacada, ela é confrontada com prazeres. Quantas vezes acontece isso conosco? Quantas vezes tem acontecido isso no dia a dia? E o que temos feito com isso? Estamos cedendo? Ou estamos olhando para a cruz? Ou estamos olhando para o nosso amigo, buscando opinião com ele ou não? Aleluia! E a palavra do Senhor continua nos instruindo que prova ela existe. Vai haver prova, mas se a prova também tem aprovações da parte de Deus. Vamos ser provados sim como igreja, vamos ser provados como seres humanos, vamos sim, aleluia. A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós venhamos ter o quê? Ânimo, viemos ter força, viemos ter o impacto dessa força, para suportar. E a palavra do Senhor continua nos direcionando a respeito dessa caminhada de Jesus, que é o exemplo para todos nós, que é o exemplo para mim e para você, para nós como igreja, seja grande, seja pequeno, seja jovem, seja idoso. A prova é a mesma, a direção do Senhor é a mesma, amém? E que se diga, aleluia, que o inimigo, ele tentou contra Jesus, assim como tenta contra mim e contra você. Mas nós temos uma direção. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo, como estava com Jesus ali naquele dia. O mesmo Espírito que estava com Jesus ali naquele deserto, é o mesmo Espírito que está em nós, em no nosso meio, desde que nós entendemos que primeiro eu tenho Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho o Espírito de vida, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito da verdade, que me guia em toda a verdade, em todas as aflições deste mundo, Ele vai nos dar uma direção, Ele vai nos dar o escape, Ele vai nos dar a resposta, amém? Ele vai nos manter, nos dando manutenção, aleluia. Então, nós entendemos que o avivamento, preste bem atenção. Então Jesus, ele veio como um avivador, ele veio como uma tocha incendiária, ele vem com as notícias, com as boas notícias, como uma chama incendiária, como luz no meio das trevas. E eu procurei saber, a palavra avivamento no hebraico significa viver ou manter vivo. Viver ou se manter vivo. Isso é avivamento. É uma condição de vida e não de morte. É uma condição que nos leva a caminhar para frente e não para trás, nem para um lado e nem para o outro. É contínuo. Aleluia. Há um caminho a seguir. No grego significa avivar ou reacender a chama. Olha que maravilha. Avivamento, ele reacende a chama. Outro dia estava aqui
sentado ali. Olhei para um irmão ensaiando no louvor. Cheguei mais cedo para orar. Aí Deus abriu os meus olhos espirituais e vi nele, ele soprando uma brasa, soprando, soprava e fazia e soprava. Glória a Deus, é o que Deus quer. Deus quer avivar. Deus quer avivar. Deus quer reacender essa chama. É aquilo que tem a ver por dentro de nós. Estamos andando, indo e vindo, mas como nós estamos por dentro. Falei com ele sobre essa palavra. Continue soprando. Permita o Espírito Santo invadir a sua vida. Permita-se ser soprado. Chame ele para te soprar por dentro. Aleluia. Logo, logo ele teve uma resposta e começou a caminhar de um termo diferente. É notório isso. A gente vê isso por detalhes. Jesus ressuscitado lá em Atos. Jesus já ressuscitado, Jesus vai pela cruz, Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, e aí ele ressuscita e vai até os discípulos e traz uma palavra para eles. Jesus, ele sai do túmulo com essa chama de vida. Jesus sai do túmulo com esse avivamento. Ele diz para as mulheres: vai e diz aos seus irmãos que eu ressuscitei. Jesus está dizendo: vai e diz aos seus irmãos que o avivamento chegou, que o avivamento vai continuar, que o avivamento não acabou, muito pelo contrário, o avivamento veio mais forte, o avivamento venceu a morte, o avivamento venceu todas as maldições. O avivamento, aleluia, se entregou até a morte para provar que a morte não tem força. Aleluia. Mas é necessário você crer nisso, você entender que isso é espiritual. Eu só tenho que crer para viver esse avivamento. É o que Jesus começou a expressar. Vá para eles, diga para eles que eu vivo. Diz para eles que o avivamento chegou. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 4, diz assim, aleluia, aleluia, diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha só o que Jesus disse para os discípulos. Pediu que eles não se ausentassem de Jerusalém. Jesus põe eles em uma posição, chama eles para uma postura espiritual. Você está aqui nessa postura, isso é espiritual. Você está aqui, é espiritual. Você está aqui por um chamado, por uma escolha de Deus. Não foste vós que me escolheste, mas foi eu que escolhi a vós, para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Para dar fruto é através de uma vida avivada em Cristo Jesus, de uma vida avivada na palavra de Deus, nas orações, aleluia, na entrega, na renúncia do pecado, na denúncia do pecado. Então Jesus os separa para um tempo onde eles buscaram uma santificação. Nesse tempo eles buscam em santificação. Eles são separados. Em todo tempo que nós vemos a igreja, nós viemos para essa posição de estarmos separados, porque somos separados por Deus. Por isso, repetidas vezes devemos estar na casa de Deus. Por isso, repetidas vezes nós devemos buscar a presença do Senhor. Por isso, repetidas vezes nós devemos examinar as Escrituras, porque é ela que testifica do Senhor.
ela que testifica desta caminhada, ela que testifica dos propósitos de Deus. Aleluia! Então o avivamento, querido, está nessa posição de nós desprender a nossa vida com grande propriedade das coisas naturais para viver as espirituais. Porque para suportar as paixões desse mundo, suportar as pressões desse mundo, as tentações neste mundo, é necessário que venha o reino de Deus. Jesus disse isso na oração do Pai Nosso. Ele diz também: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ele disse, fala para o seu irmão, foi ele que disse. Foi Jesus que disse. Amém? Então, vemos que nós devemos andar com fé, andar por fé e não por vista, andar no Espírito. O avivamento veio de um processo de ensinamento. Nós vimos aqui Jesus estabelecendo no livro de Atos, no capítulo 1, o apóstolo, ele está falando, ele escreve, Lucas, ele escreve, o doutor Lucas, ele escreve, ele fala de que Jesus, ele não só ensinou a fazer, mas ele também ensinou a buscar. Ele ensina, ele fala de ensinamento, ele fala de busca, ele fala de fazer, ele fala do servir, de andar servindo. Amém? Mas é uma posição que ele nos dá, o avivamento está ligado a nisso. Quando nós recebemos o ensinamento do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, aleluia, mantido em obediência, mas tudo isso em obediência. Eu sei e largo para lá, não. Eu recebi uma direção e vou até a metade do caminho e depois eu volto, eu mudo de direção, eu pego um atalho, eu desisto, eu paro de perseverar. E aí, como é que vai conseguir avivamento? Aí, como é que vai ter uma vida avivada dessa forma? Não é por aí. É preciso perseverar, é preciso aprender, é preciso extrair das Escrituras, é preciso buscar o trono da graça, é preciso manter no caminho de santidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Jesus também fala: sede santos, pois eu sou santo, sede separados, para viver as coisas do reino aqui na terra. Isso é vida de avivamento. O avivamento é viver os propósitos, com direcionamento, mantido em obediência, convicção de fé em Deus e nas suas promessas. E o propósito é, Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. O poder veio, em Atos 2, veio. O poder veio. A Bíblia diz que de repente houve um som de um vento veemente e tomou toda a casa. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, mas estavam reunidos com propósito, porque eles receberam o ensinamento, receberam um mandamento e estabeleceram isso em obediência e convicção de fé para esse propósito acontecer como aconteceu. Amém? Não foi um arrepio, não foi um balança para lá, um balança para cá, não. Foi algo poderoso, foi algo além disso. Amém? Não foi como a onda que vai e que vem, um frio que vem, um frio que passa. Não, não é isso. Não é isso. Ali se estabeleceu esse avivamento, estabeleceu essa chama, e essa chama não se apaga, ela nunca se apagou. Muitas das vezes são gerações que mudaram o curso das suas vidas, mudaram direção, acharam que a chama era para outras coisas,
Mas a verdade, verdadeiramente a chama, ela foi nos dada com propósito. O Espírito Santo foi nos dado com propósito. É de estabelecer o reino de Deus, trazendo a libertação de vidas aprisionadas pelo maligno, para uma vida avivada, ativada em amor e misericórdia, até a volta de Cristo Jesus. Aleluia, o propósito é de tornar as pessoas livres. O propósito da vinda do Espírito Santo, aleluia, é de nos dar essa vida abundante, honrando, glorificando o nome do Senhor como pessoas livres, como pessoas, aleluia, onde essas pessoas, aleluia, firmada pelo Espírito, cheia do Espírito, aleluia, ela incendeia. Foi assim com os discípulos após esse propósito. Eles não foram para casa dormir não, viu, irmão? Eu assisti o culto, vou dormir, vou pegar aquela jantinha e vou, opa, pastor? Não, eles saíram com o coração incendiado. De repente dormiu, mas o coração afogueado, já com uma estratégia dentro, já com uma visão, o que fazer com aquilo que recebeu, aleluia, ligada nos mandamentos, ligado no que a palavra pede, ligado na vontade de Deus. E aí sim nós vamos experimentar, vamos viver um avivamento constante, vamos ter uma vida avivada constante, não a vida inconstante. Tem altos e baixos, sim, querido, mas os pontos baixos é para nos impulsionar, é para nos ensinar. Vamos ter o ponto baixo da vida como ponto de aprendizado, como o pastor Daniel sempre disse. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Esse é o ponto baixo. Está acontecendo, o que eu posso ensinar? Isso também tem a ver, querido. Por isso, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém? O importante é aprender. O importante é sermos ensinados pelo Espírito. Permitir que o Espírito nos ensine, que esse amigo maravilhoso nos ensina. Amém? Jesus está à destra, Jesus está no alto, mas aqui conosco está o Espírito Santo que Ele nos deu. Aleluia. Em Atos 2 nós vimos, de 1 ao 4 nós podemos ver. Aleluia. E cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos coordenadamente no mesmo lugar, e de repentino veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e que estavam assentados. Então, quando eles estavam nesse posicionamento, o Espírito Santo veio com esse propósito. Então, devido a esse posicionamento, a obediência, a promessa se cumpriu, no propósito de que, a partir de então, a chama do Espírito, que é o poder que foi estabelecido, e chegou até a nós. O posicionamento da igreja naquele tempo, naquele dia, influenciou as nossas vidas aos dias de hoje. O saber lidar com a palavra, com a unção, com esse poder, chegou até a nós. Que responsabilidade que aqueles homens tiveram. Homens iletrados, obedientes ao Espírito. Homens que eram vazios de conhecimento, mas foram cheios de conhecimento. Eram vazios do Espírito de Deus, mas foram cheios do Espírito de Deus. E andou em Espírito, suportou, viraram mártires, morreram pelo Evangelho, entregaram as suas vidas pelo Evangelho, para que o avivamento chegasse à nossa casa, chegasse às nossas vidas. 2026, aqui está o Evangelho da salvação. Aqui se faz presente o Espírito Santo. Aqui se faz presente o poder da palavra.
Aqui se faz presente as promessas de Deus, que foram cumpridas nas suas vidas. Por isso que eu e você estamos aqui. Agora, o que fazemos com isso? Chegou até a nós, alguém trouxe, como o apóstolo Paulo diz, que nós somos como um corredor. A vida cristã é como uma corrida. E que se diga, e eu digo, não Paulo, mas digo eu, é como um corredor com uma tocha, aquela tocha olímpica, aquela chama que não pode se apagar. E o atleta vem com aquela tocha, ele vem caminhando, ele vem correndo, aleluia, de estádio em estádio, até mesmo de nações em nações, atravessam oceanos com aquela chama. E a ideia é não deixar a chama apagar, até chegar naquele lugar, e ali, olha, acender a chama, como aquela chama olímpica. Esse é quem anda pelo Espírito, que carrega pelo Espírito. Ele cuida da chama, ele não deixa a chama contaminar, ele não deixa a chama se apagar. Ele anda, aleluia, de cabeça erguida, independente se suas pernas estão cansadas, se seus pés estão doendo, aleluia. Mas o meu negócio é com a chama, meu negócio é com o fogo, meu negócio é com o Espírito Santo, aleluia. É levar essa chama e não contenda, é levar a chama e não contenda. Paulo tratou com os contenciosos. Ele tratou, Deus não te chamou, não, para isso não, para bate-boca. Quanta bate-boca a gente vê por aí, nas redes sociais, em vez de levar a chama, em vez de estar com a chama. Tem um escuro ali, vou levar a chama. Tem uma confusão ali, eu vou levar a chama. Tem uma intriga ali, eu vou levar a chama. Eu vou levar a esperança, eu vou levar a palavra. Aleluia, alguém vai encostar comigo, perto de mim, raivoso. Aleluia, eu vou estar com essa chama da pacificação. Aleluia, eu vou levar isso. Suricantaraba cheia. É isso, andar uma vida avivada, uma vida de avivamento. Amém? Glória a Deus. É isso. Andar. Precisamos manter a chama e levar aos outros lugares, com foco, ter o domínio próprio, disciplina e visão clara do alvo, o que mantém a chama acesa por dentro, para dentro do outro. Aquilo que está dentro de mim é para passar para o outro, é para o meu próximo. Essa chama do Espírito Santo que está em você, ela não pode parar em você, ela não pode só iluminar você, tem que iluminar os outros por dentro. Aleluia. Você tem uma palavra, glória a Deus, você tem uma chama dentro de você, aleluia. Ponha isso para fora, use isso, amém. Um ponto aqui, vida de santidade, separados por Deus, uma vida separada das coisas do mundo, das paixões do mundo, aleluia. Não deixar sua mente vagar nas coisas do mundo, nos interesses do mundo, pensar nas coisas do alto. Diz para o seu irmão assim, pensar nas coisas do alto, amém. A nossa posição de uma vida avivada é examinar as Escrituras, pois ela é que testifica do Senhor e da vida eterna, para onde nós vamos, amém. Começa aqui, começa hoje, é a partir de hoje. Ontem foi ontem, mas hoje, olha, contínua, vem um amanhã ainda, aleluia, vem um amanhã, isso é contínuo. Então buscai, examinai as Escrituras. Examinar é buscar a profundidade, buscar a força da palavra, buscar o poder da palavra, o propósito que a palavra tem nas nossas vidas, nesse mundo de iniquidade, amém. Outro ponto, orações, orar com discernimento de propósitos, orar com necessidade, por necessidade, buscar o Senhor em todo o tempo, aleluia. Buscar em espírito, andai em espírito, orai no espírito, como diz a palavra de Judas. Orar em todo tempo no Espírito. Isso é vida de avivamento. Não é uma vida de religiosidade, é de avivamento. Porque quando você ora,
Aleluia, você está falando com Deus, você está expressando a Deus, você está expressando ao Todo-Poderoso. Aleluia, você está tendo um diálogo com Ele no Espírito, pelo Espírito. Amém. Pois o Espírito Santo sabe as profundezas de Deus. Por isso, orar no Espírito, como diz a palavra de Coríntios. Outro ponto de uma vida avivada, mentes levadas às coisas do alto, como já disse, na companhia do Espírito Santo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 está falando disso. Pensai, ou seja, ocupai as vossas mentes. Ocupai as vossas mentes com as coisas do alto, para manter a chama acesa. Não dá para manter a chama acesa com aquilo que nós focamos nessa órbita, nesse patamar. Não, é de cima que o Senhor está falando. Traz do alto, traz o reino. Trazei o reino, trazei do reino. Amém? Fala para o seu irmão, buscai o reino e estabeleça o reino. Amém? Tem uma situação, estabeleça o reino nessa situação. Chame o reino e você vai ver. Chame o reino para esta causa, por esta causa. Chame o reino, como diz Paulo, por esta causa eu me coloco de joelhos. Então ele chama o reino de Deus na causa o qual ele se colocou de joelhos. Amém? E para fechar, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Coloque no telão, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Manter a chama, deixa aí. Manter a chama. Olha só a direção que Paulo dá para a igreja, para o povo de Deus, para manter uma vida de avivamento. Ele começa com tudo que é verdadeiro. Vai lá, por favor. Tudo que é verdadeiro. Tudo que é honesto. Isso vai dar direto com a vontade de Deus. Não é se eu der o meu jeitinho. Não é se é meias verdades. A igreja não pode viver com meias verdades. Tem que viver a pura verdade. Tudo que é honesto, ou seja, tudo que é transparente. Aquilo que é honesto tem transparência. Fica notório. Não deixa dúvidas. Não tem dúvidas. Amém? Tudo que é justo, tudo que tem a ver com justiça. Tudo aquilo que tem a ver com justiça e não com injustiça. Aleluia. Tudo que é puro. Não tem mistura, não tem variações, não tem mistura. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Tudo que é bom. Tudo que é de boa fama. Se há alguma coisa nisso, se há alguma virtude nisso, nisso pensai. Nisso estabelecei as vossas mentes. Leve. Isso é pensar das coisas do alto. Tudo aquilo que está em Cristo. Viver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E olha que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém?
Glória a Deus. Então o propósito de uma vida avivada, o propósito é isso, é de estabelecer a igreja, fazer a igreja crescer, trazendo o reino de Deus. Leve avivamento para dentro da sua casa, para os diálogos que nós temos no dia a dia. Amém? Tem alguém triste, você com essa chama, você encosta nele e você começa a passar esse fogo, com atitudes, com palavras, com orações, com respostas vindas de Deus. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. É momento de nós orarmos. Querido, nós estamos caminhando